Bom, meu nome é Paulo Salamuni, eu tenho 60 anos de idade, sou advogado e procurador do município de Curitiba por concurso público, é a minha carreira, e fui por 7 mandatos vereador da cidade de Curitiba, presidente da Câmara Municipal e prefeito interino da cidade. E hoje eu sou o primeiro suplente eleito de vereador e o primeiro suplente de senador da República. Então, esta é um pouco da minha caminhada, minha trajetória. Eu fui secretário do Desenvolvimento Social do município de Curitiba e muito interessante porque aí essa história que vincula ao professor Riad Salamuni, meu pai, e a professora Oda Salamuni, minha mãe. O professor Riad Salamuni nasceu na cidade de Ponta Grossa no dia 7 de setembro de 1927. E morou em Ponta Grossa. E na trajetória, o pai sempre estudou em escola pública, lá em Ponta Grossa, no tradicional colégio, hoje o Colégio Estadual Regente Feijó, muito tradicional, e depois veio para Curitiba, junto com seus pais, e ele estudou ainda era, acho que o Ginásio Paranaense, que é o antecessor do Colégio Estadual do Paraná, quando funcionava ali onde hoje é a sede da Secretaria de Cultura, na Praça Santos Dumont, ali no centro. Ali era o Ginásio Paranaense, antecessor do Colégio Estadual do Paraná. E, assim, muito cedo, algo assim muito curioso foi que quando o pai foi fazer o vestibular, ele fez, isso pouca gente sabe, ele fez o vestibular para medicina e chegou a cursar 3 ou 4 meses na Universidade Federal. Mas ele, aquelas primeiras aulas, formol e toda a parte prática já, enfim, ele enjoava com aquilo e tal. Aí um dia ele disse, não é isso que eu quero. E aí ele partiu para estudar História Natural e Filosofia na Federal. Saiu da medicina e foi para lá. Mas sempre já com uma propensão, o que ele gostava mesmo é de mineralogia, de rochas, até pela proximidade de onde ele nasceu, que era a Vila Velha, né, em Ponta Grossa. Então, isto sempre chamou a atenção, mas não havia aqui na Universidade Federal a Faculdade de Geologia ainda, não havia. Um pouco antes da década de 50, ele se tornou um exímio jogador de xadrez e foi na década de 50 tricampeão de xadrez do Paraná. Aí, o que aconteceu? Ele, como dedicado ao esporte, foi campeão brasileiro universitário, representando a Universidade Federal do Paraná, de xadrez. Ele ficou no impasse ali, porque ou ele seguia, seria um enxadrista profissional, ou se dedicaria aos estudos. E neste ínterim, como ele se dedicou ao xadrez, ele ficou o único aluno da turma dele, o único aluno. E ele escreveu uma carta para o presidente da República, na época, dizendo que ele era muito caro para a União de manter um período inteiro da filosofia de história natural para um único aluno. E ele escreveu, eu não sei se o presidente era Getúlio Vargas ou Café Filho, enfim, e achou que a carta nunca tinha chegado lá. E um belo dia vem a resposta do ministro da Educação,
dizendo que o presidente leu a carta e concordou com a proposta que o Riad, que o pai, tinha feito ao presidente da República, que era trocar aquele período por uma bolsa nos Estados Unidos. E veio a carta e o ministro disse que o presidente leu, achou, ponderou, e desta forma o pai foi estudar nos Estados Unidos. Você imagina, então, para alguém que sai de uma cidade como Ponta Grossa, na década de 30, 40, e vai para os Estados Unidos, só a universidade que ele estudou tinha mais aluno que a Ponta Grossa tinha de habitante, muito mais. E ele lá, então, voltou geólogo de lá. Você veja o que é a vida. E quis o destino que ele depois ajudasse a implantar na Universidade Federal do Paraná a Faculdade de Geologia. Mas a Faculdade de Geologia da Federal era a menor faculdade de toda a Universidade Federal, em termos de aluno. E quis o destino que fosse esta faculdade que oferecesse a mais antiga universidade do Brasil, que é a Federal do Paraná, o primeiro reitor eleito da Universidade Federal. Governou a universidade de 1986 a 1990. E aí isso surge assim, quer dizer, como é que começa a surgir o embrião da própria associação dos amigos do HC. Então, veja que interessante, a menor universidade, a menor faculdade da Universidade Federal do Paraná deu a ela o primeiro reitor eleito. Quer dizer, normalmente esses reitores viriam ou das engenharias, ou do direito, ou da medicina. Mas ele também, em 1975, como decano, ou seja, o professor mais antigo, ele substituiu a aposentadoria do diretor do Centro Politécnico. Então, ele foi diretor do setor de tecnologia nesse período, por ser o decano, e o professor teve, à época, o que estava lá, estava com a aposentadoria compulsória pela idade. Então, tem toda uma história voltada, né? O fato de ter voltado, instalado a Faculdade de Geologia, ter tido a cabeça muito aberta por estudar 2 anos nos Estados Unidos, que já estava 10, 20 anos na nossa frente em tudo. E nesse sentido, o pai aí casou com a minha mãe, a professora Oda Elias Salamuni, e foi muito interessante porque normalmente não era uma cultura, de uma forma geral, da mulher trabalhar fora, era o mínimo. Não é como hoje, que é algo extremamente natural, igual, quer dizer, parcialmente, ainda tem que se avançar um pouquinho. Mas ele até fez gestões junto aos meus avós, pais da minha mãe, para que ela trabalhasse e estudasse. E isso até causou uma espécie, porque na própria coletividade árabe ainda tinha aquele espírito, tem ainda, né, um certo espírito patriarcal, né, onde as mulheres deviam se dedicar à família. Mas ele insistiu. Então, minha mãe, a professora Oda Salamuni, ela se formou professora, deu aula em 3 períodos, criou 4 filhos, dava aula no noturno do Colégio Estadual do Paraná, aí ela foi diretora em tempo integral da Escola Estadual Presidente Pedrosa, hoje uma escola municipal, construiu a sede da nova escola, foi oficial de gabinete, chefe de gabinete de vários secretários da educação. Então, a vida inteira da família é ligada à educação pública. Estudaram em escolas públicas e se dedicaram à universidade pública e à escola pública. E nunca nos faltou o exemplo, nós somos 4 irmãos,
Além de mim, o segundo é o Eduardo Salamuni, que é professor doutor da geologia, veio a ser presidente da Mineropar, sucedeu o pai, que antes de assumir a reitoria estava na presidência da Mineropar, que é um órgão estatal do governo do Paraná. O Eduardo é geólogo, professor, doutor, foi aluno do pai na graduação e na pós-graduação, e é professor hoje, um dos decanos da Universidade Federal do Paraná. Inclusive, veja que a boa ironia do destino, na última eleição, agora do ano de 2020, para reitor, ele foi um dos principais coordenadores da consulta da eleição, que foi a primeira virtual de toda a história da universidade, exigiu uma responsabilidade enorme que deu tudo muito certo e que reelegeu o professor Ricardo Marcelo. Enfim, aí a mãe então sempre teve uma autonomia. Foi uma das primeiras motoristas de Curitiba, quando mulher nenhuma, já era difícil ter um carro, né? Ter dois, então, e a mulher normalmente não dirigia, quer dizer, ela era uma atividade mais masculina, com raríssimas exceções. Ela dirigia, tinha uma autonomia total, com total apoio do professor Riad. Então, ela sempre foi muito dinâmica nesse aspecto. Praticamente da sua única irmã e das primas, das minhas tias, ela foi a única que teve carteira de motorista e carro. E, coincidentemente, as levava para cima e para baixo, em todo lugar. Então, ela foi muito dinâmica. E já em 1982, ela foi eleita na primeira eleição do governo do estado para diretores de escolas estaduais, ela foi eleita diretora dessa escola, na época estadual, o presidente Pedro. Ela fez questão de ficar, ela foi mais de 25 anos diretora da escola, mas ela fez questão de ficar para não dar a impressão que sempre era nomeada. Ela quis disputar a eleição e ganhou a eleição. E aí, junto na secretaria, ela criou com outras mulheres, foi muito ativa no Conselho da Condição Feminina, que foi criado no governo do estado, no PMDB feminino. Inclusive eu, na prática, o intelectual era o pai, mas na prática eu aprendi a fazer política com a mãe e com as mulheres, que iam para a rua, para o supermercado, para o interior. Não era usual. Você fazer política naquela época era até uma atividade meio assim, porque como há muitos anos não se fazia, estava todo o regime fechado, não tinha reunião, eram para poucos, controlado. Ela teve uma atividade muito grande. E aí, nesse ano de 1986, quando o pai se elege reitor, a grande preocupação, o hospital de clínicas, naquele período, ele estava muito caído. Reza a lenda, inclusive, que haviam pessoas que moravam no hospital de clínicas sem ter nenhuma ligação nem com a universidade, nem com o hospital. Moravam nos quartos ali, né? E tudo muito caído, e foi muito interessante essa história, porque a maior atenção que o pai deu como reitor, como ele tinha um caráter humanista, e o destino dá a volta, então ele não se forma médico, porque não quis, não entendia que não era a vocação dele, foi para uma faculdade que cuidava de rochas, né, bem diferente, e ele deu uma atenção total, especial ao Hospital de Clínicas, ali naquele ano de 1986. E foi ali que ele convidou para a direção do hospital o Dr. Ricardo Áquil, que fez uma bela parceria, e eles reergueram o hospital. Foi nesse período, inclusive, que ainda deve ter algumas fotos do hospital, que foi pintada uma pipa azul no prédio enorme
que está todo mundo estourando, não era usual pintar prédio público assim, era uma pipa, assim, uma arte, né, para erguer a moral, e ali eles foram reerguendo passo a passo hospital de clínicas, centralizaram a entrada, e nesse sentido. E o pai vinha praticamente todo final de semana, sábado, domingo, visitar os doentes aqui no hospital como reitor. E a mãe o acompanhava, obviamente, sempre foi muito companheira. Diga-se de passagem, ela é que era assim, a política militante, né? E aí, nesse sentido, começa essa primeira ideia de criar uma associação que pudesse dar um respaldo, que pudesse dar um apoio. E veio acontecendo, e aí com as enfermeiras, professoras, enfermeiras, as religiosas que davam apoio aqui, algumas esposas de pró-reitores, veio surgindo a ideia até a criação. Você veja que foi bem isso, que a posse, se eu não me engano, do pai deve ter sido em março ou alguma coisa assim, no início do ano, e foi um período assim de 6 meses para a fundação da associação. Você vê, foi toda essa dedicação e essa necessidade de erguer moralmente, materialmente, academicamente o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que já era tradicional, que já atendia milhares de pessoas por dia, milhares de internamentos, o maior hospital público universitário do Paraná, um dos maiores do Brasil e da América Latina. Então, aí surge esta ideia, e talvez nem ela estivesse a dimensão de quanto importante seria essa associação no âmbito da cidade de Curitiba, do Paraná e até no Brasil, né, como ela é certificada pelo próprio Ministério da Saúde, né, pelo SUS, né, como parceira, como colaboradora. Então, eu me lembro assim que as primeiras atividades, uma delas que me marcou muito, porque precisava daí renda para começar a funcionar. Não havia colaboradores, começou do zero, né? E as pessoas que já colaboravam não eram muitas, então, mas foi uma peça com a Fernanda Montenegro, chamado Fedra, né? E aí eu me lembro assim que nós tínhamos a missão de encher o Teatro Guaíra, com 2.000 pessoas lá. Então foi uma espécie de uma gincana, todo mundo correndo, eu com um bloco de ingresso, a mãe, todos distribuindo para todos os professores, para médicos, para parente, para a sociedade de uma forma geral. E havia um grande temor se ia conseguir ou não encher um teatro do tamanho do teatro. Hoje já é difícil, imagine isso há 30, 40 anos atrás. E aí, naquela noite, foi uma noite assim maravilhosa, o teatro lotado, né, para essa apresentação, e dali assim começou foi um certo envolvimento de toda a sociedade. Mas a associação, naquele início, ela era mais restrita assim, internamente, no hospital, na universidade. E depois, na sequência, com a vinda de vários outros presidentes e tal, ela foi se abrindo para a sociedade, e nós chegamos assim sendo a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, uma das associações de maior credibilidade, de maiores serviços prestados a uma causa que é justa. Então, foi algo assim que talvez tivesse planejado
um futuro, ninguém imaginaria que a associação tomaria esta proporção, seria dividida em vários departamentos, vários segmentos, e que presta assim, um relevante e essencial trabalho até hoje para o Hospital de Clínicas. Eu ousaria dizer que, eu sempre ouso dizer assim, que Curitiba, Paraná e o Brasil seriam menos Brasil, Paraná e Curitiba sem a presença da Universidade Federal do Paraná. E ousaria dizer que a Universidade Federal do Paraná seria menos Universidade Federal sem a presença do Hospital de Clínicas. Então, neste sentido, quer dizer, talvez nem essas mulheres, as primeiras benfeitoras, nem as professoras, os médicos tivessem a noção de que esta associação fosse atingir o patamar que atingiu. E tudo por quê? Tem um ponto que é fundamental, é pela transparência e pela credibilidade de quem dirige. Quer dizer, não precisa explicar muito quando tem uma campanha. Se é para cá, eles sabem que o destino é transparente, é correto. E eu ousaria dizer, então, na sequência, que o Hospital de Clínicas seria menos Hospital de Clínicas sem a presença da Associação dos Amigos do HC. E isto está comprovado hoje pelas inúmeras atividades, o agregar em torno da causa, quer dizer, esses eventos que hoje, neste momento de pandêmico difícil, mas o agregar em torno de uma causa, os jantares, as feijoadas, os eventos, aí a própria inauguração de tantas alas e setores, o pronto sim, neste período de pandemia que a associação deu, né, em apoio, e o apoio que a associação recebe de outras instituições também notórias da cidade. Então, por tudo isso, eu entendo que foi algo extremamente que mexeu com a cidade inteira, porque envolveu lideranças de toda a cidade, lideranças políticas, lideranças da sociedade civil, outras instituições, de uma forma ecumênica, de uma forma de política macro, sem estar ligada a uma ideologia, a um partido. Então, por tudo isso, acho que essa história da Associação dos Amigos do HC é uma história vitoriosa, que já só o que já fez até hoje já valeu tudo o que foi feito, mas seguramente tem um destino, tem um objetivo, tem uma vocação de servir ainda mais a este hospital e estará servindo a própria coletividade. Então, eu presenciei este tipo, foi exatamente também no período em que a universidade completava 75 anos, os festejos de 75 anos, muitas atividades com o coral. Então, foi um envolvimento que fantástico, que foi este envolvimento que fez com que a Associação dos Amigos do HC pegasse de uma forma positiva, de uma forma propositiva. Então, nesse sentido, se a gratidão é uma virtude do ser humano, se é importante dizer obrigado a todos aqueles que já dirigiram, que dirigem a associação, pelo bem que fazem e pelo excepcional trabalho realizado até os dias de hoje. E nos dias de hoje, sob a presidência desta pessoa altruísta, idealista, dinâmica na sua gestão, que é o presidente Pedro de Paula e toda a sua diretoria. Então, eu homenageio a todos assim, desta forma. Você vai tomando gosto pela causa, vai vestindo a camisa, né? Então,
foi um período muito interessante. Nós ainda, aquela época, ainda, momentos inesquecíveis. Estava lembrando agora no dia 30 de novembro de 2020, fazem 18 anos do falecimento do pai, né? No dia 30 de novembro de 2020. E a mãe faleceu em 12 de outubro de 2019, um ano e pouquinho. Mas me vem muito à mente as reuniões em casa com as professoras e diretores da associação, a elaboração do estatuto, o primeiro. Nós tínhamos ainda essa possibilidade, nessa década de 80, mesmo o pai como reitor e tal, a família almoçava junto quase todo dia, né? Isso hoje é uma coisa rara, né? Ninguém almoça mais, já é difícil almoçar agora, junto então. Então, a casa sempre cheia, sempre com alguém, ou uma professora junto, um professor, ou alguém ligado à associação, sempre falando, as reuniões, as atas, toda essa dinâmica assim do começo. Então foi interessante, porque a mãe não era uma coisa que a mãe imaginava que fosse fazer. Foi oriundo dessas visitas iniciais do pai, que vinha sempre, um apelo das enfermeiras, das professoras, e das próprias religiosas que atendiam, que sensibilizou a mãe e disse, não, a senhora, vamos fazer, vamos construir. E então passou-se quase que uma dedicação integral a isso, embora todo o período a mãe continuasse trabalhando, ela ainda não estava aposentada, mas de uma dedicação integral aos preparativos para esses eventos, às reuniões. Então, é até uma pena assim, que hoje a gente, até porque nós éramos mais novos, assim, não acompanhamos assim, o dia a dia disso, mas foi muito interessante esse embrião. É uma emoção incontida. Mesmo depois, assim, a gente teve o privilégio de várias vezes, por vários presidentes que passaram, né? Nós falamos aqui da Maria Elisa, do Euclides Scalco, do ex-ministro Borges da Silveira e vários outros, né? Que sempre convidavam a mãe, mesmo já sem a presença do pai, para os eventos. Né? E o pai também chegou aí em alguns eventos com a mãe, isso vendo que aquilo que você plantou continua, não tem, era uma satisfação incontida. Né? Cada feijoada que eu ainda consegui levar à mãe, porque ela teve um processo longo de Alzheimer, então nos últimos anos já não era possível, mas durante muitos anos os filhos, ela sempre foi muito homenageada, ela dizia, não, nem mereço isso tudo. Ela não fazia por isso, não era o feitio dela, mas sempre tomada de emoção, aí olhava todo aquele pessoal e dizia, olha, mãe, a senhora que começou tudo isso, aquela gente toda, às vezes ali no Curitibano Concórdia, em outros eventos, ela ficava assim, porque nem eles imaginavam que fosse tomar esta proporção. Ficava muito grata a todos aqueles que se debruçaram, que se dedicaram. Então, sempre era muita emoção, chorava. E no fim, acho que era para ser assim, deste jeito. Né? Encerrou a gestão do pai, né, na universidade. E foi esse período, ela ficou esse período de 3 anos e também achava que já tinha que passar. Depois houve uma certa reformulação na associação. Aí é que ela se abriu mais para a sociedade, né? Porque senão o hospital é muito grande para ficar só na órbita da administração da universidade, né?
Então, o que era, eles não imaginavam a proporção que ia tomar, né? Mas, enfim, a gente, ela sempre acompanhou e depois continua acompanhando, mas não mais em cargo de direção, porque também ela já estava com uma idade um pouco avançada. Então, sempre foi uma surpresa, né? Boa as sucessões. Olha, é uma marca, assim, muito interessante, né? Porque o pai sempre, pela sua projeção acadêmica, a projeção como geólogo, como escritor, sempre teve uma projeção pelo seu conteúdo. E a mãe também, mas essa marca, veja a importância que foi a família estar junto, porque talvez assim, seguramente o pai deixou muitas obras, como o caso, por exemplo, dos prédios lá da engenharia florestal encaminhado, aquela escola técnica da Universidade Federal, que inclusive tem o nome dele, a construção da escola, que ficou só viva por causa dele, inclusive. E a mãe acaba deixando esse legado, que era uma coisa que a mãe não tinha uma ligação direta com a universidade. E deixou um legado extraordinário, assim, da presença da sociedade civil, a universidade se abrindo para a comunidade. Ela era muita intramuros. Então, essa associação, além dos feitos extraordinários em ajuda ao hospital, que é o objetivo, ela teve um objetivo secundário, mas que não foi menos importante, que foi de abrir a Universidade Federal para a coletividade. Ela era uma universidade fechada, era da academia para dentro, era intramuros. Então, ainda que indiretamente, ao chamar a coletividade e criando este vínculo com as diversas direções da universidade, com os diversos reitores que vieram depois, com os pró-reitores, foi abrindo para a coletividade, entende? As pessoas foram vendo que era possível ter um trabalho da Universidade Federal com a sociedade curitibana, a sociedade civil e tal. Então foi um legado assim extraordinário de dois viés, de abrir a universidade, por conseguinte o hospital, para a coletividade, e a ajuda direta, material, para o hospital. Então, a família, assim, se sente extremamente, todos, inclusive estivemos todos os filhos na homenagem que foi feita na Assembleia Legislativa. A mãe já não podia mais estar presente, mas ela foi homenageada pela Assembleia, né, por este feito, por solicitação da direção da Associação dos Amigos do HC, que a família está sempre disposta, né? Eu apoio o mais próximo, os irmãos todos, sempre que pode, estão presentes. Então fica uma memória viva do que era a professora Oda, porque ela tinha outros trabalhos também fora. Por exemplo, ela era da Associação das Senhoras Sírio-Libanesas. Nesse sentido, tudo isso só foi possível devido a um novo momento pelo qual o país passou, a sociedade passou, o entusiasmo das pessoas, a vontade de servir, o espírito altruísta. E não teria uma causa mais nobre e justa que a saúde do povo. E a saúde do povo expressa dentro da academia é o Hospital de Clínicas. Então houve um casamento perfeito, a academia, a saúde, o hospital e a sociedade civil. E esse casamento não foi desfeito mais, ao contrário,
cada tempo que passa é consolidado, novas lideranças vêm, surgem, e uma reenergiza a outra, uma serve de combustível para a outra. Então, neste sentido, a família fica extremamente grata a todos que colaboram, cumprimenta pelo extraordinário trabalho reconhecido já pela sociedade, e o maior reconhecimento é o crédito que se dá a quem dirige, a quem trabalha na associação. As pessoas não titubeiam, sempre que podem e que estejam ao alcance, colaboram com a Associação dos Amigos do HC. E sempre que essa associação existir, vai ser uma chama acesa de um período fabuloso, do primeiro reitor eleito da Universidade Federal, de 1986 a 1990, professor Dr. Riad Salamuni, e a chama extraordinária da nossa mãe, a professora Oda Elias Salamuni, que acompanhou o pai em todo este processo, num período dos 75 anos da universidade, e tantas atividades acadêmicas, atividades extracurriculares, atividades sociais, e o surgimento da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas foi o coroamento de todo um novo momento da Universidade Federal, uma nova forma de pensar, uma forma humanizada. Aliás, esta tanto do professor Riad e a professora Oda, uma característica inata dos dois, os dois muito humanistas, entende? Então foi um novo momento inaugurado pelo estilo de quem dirigia em todos os aspectos e sentidos. Então, enquanto existir esta associação, e vai existir perenemente, porque ela é muito importante, é uma chama da família Salamuni presente aqui pela Oda e pelo Riad. E nós agradecemos profundamente o empenho e o trabalho de todos para manter acesa esta chama do ideal que é a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas.